Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Você tem vergonha de falar inglês com um estrangeiro? É muito comum, né? Pois você vai aprender a perder a vergonha. Olha aí. A gente vai bater um papo com a Luísa, que é professora do Cambly. Cambly é nosso parceiro aqui no canal, uma plataforma de ensino de inglês. E ela vai dar muitas dicas de como perder a vergonha. Simplesmente você tem que perder a vergonha de falar inglês. Vamos lá que vai ser um papo muito bacana. Roda a vinheta. A Luísa é professora do Cambly, né? E o Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online, onde você pode fazer aulas com professores nativos a qualquer hora do dia. Se você quiser experimentar o Cambly, você pode usar o código que está aqui na descrição e fazer uma aula grátis. Simplesmente você não tem nada a perder, só tem a vergonha a perder. Só perder a vergonha. Perder a vergonha. Pois é, o primeiro link que tá aqui embaixo na descrição. E tem também o Cambly Kids, né? Que por apenas R$1 você consegue também fazer uma aula também aqui embaixo, no link aqui da descrição. Vale a pena. Vamos lá ligar pra Luísa, então. Vamos lá. Oi, Luísa, tudo bem? Tudo já, e vocês? Tudo ótimo, eu sou a Fabiana. Eu sou o Dimitri. E a gente tá aqui para conversar de forma diferente, porque a gente tá falando com o professor do Cambly em português dessa vez. Certo? Porque a Luísa, ela é nativa, ela nasceu no Canadá, mas como ela é filha de brasileiros, ela fala português fluentemente. Então a gente vai ter uma conversa em português aqui no Cambly, né? Pois é, o pessoal sempre comenta, né, assim, eu fico com medo de falar, eu não sei falar nada de inglês, Luiz, assim, eu não sei nada, não sei uma palavra. E aí, como é que eu vou começar, né, assim, eu não vou nem falar hi pro professor, não vou nem saber falar hi pro professor. Aí como é que funciona, assim, fica muito mais fácil, né? Sim, é interessante esse tópico porque aqui no Cambly, normalmente, o que eu faço? Que eu tenho muitos alunos brasileiros que não sabem falar nada, mas como eu falo português, eu meio que ajudo, né? Mas eu tenho também muitos alunos que são, por exemplo, da Arábia Saudita, da Turquia, que não falam absolutamente nada. E aqui no Cambly tem uma ferramenta interessante que você pode escrever, né, no chat, que você pode escrever na sua língua e aqui mesmo eu posso traduzir. Eu não preciso entrar no Google Tradutor, nem nada. Daqui eu posso traduzir. E eu tenho também um tradutor dentro do chat. Então aqui, por exemplo, Hi, how are you? Já sai aí para vocês Já em português. A gente não sabia dessa ferramenta, Luísa, que interessante. Olha Isso. só. Então, Aí, na verdade, por exemplo, na emergência, né? É na emergência. E os alunos árabes, né? Hi, how are you? Em árabe. Olha! Que legal! Uhum. E aqui tem, assim, desde árabe até espanhol, pessoal da Indonésia, italiano, japonês, coreano, tem, assim, muita coisa. Para quem não sabe mesmo nada, essa é a ferramenta que eu utilizo só para... Porque tem, assim, tem muitos professores aqui no Cambly que só falam inglês. Sim. Que são, né, os americanos, os canadenses, que realmente só falam inglês. Então, essa ferramenta é muito utilizada. Porque no teu caso você tem a vantagem de falar português, mas realmente, se é um professor que só fala inglês e entra alguém com zero de inglês, isso daí é né? Porque eu acho que eu iria congelar, né? É uma barreira, né? É uma barreira grande. E essa ferramenta, então, já resolve muita parte do problema, né? É basicamente uma tradução simultânea, né? Isso é legal. Mas assim que vocês mandam em português, é só um clique. Assim já me mostra em inglês. Então você não perde tempo, porque já é no próprio sistema do Cambly, né? Porque você imagina se eu tivesse que abrir uma tela do Google para traduzir e acabar perdendo tempo da aula, mas não perde tempo nenhum. Então, se a gente fala em português, a gente fala em português com você, vamos supor, você não entende nada de português. Aí você consegue ver a tradução também simultânea. É só você escrever, por exemplo, não falo muito inglês. Vocês mandam isso em português, eu clico, tem o signozinho assim de tradução e eu consigo traduzir. A gente escreve, olha que bacana, a gente escreve aqui, não fala inglês. Vai aparecer para ela lá. Isso, eu vou fazer um videozinho com o meu celular rapidinho para vocês verem, olha. Aí apareceu aqui para mim, não fala inglês, certo? Aí eu clico aqui, I don't speak English. Deu certinho. Isso em qualquer língua. Aqui. Em qualquer idioma, isso mesmo. Aqui, ó. Olha só. Bom, então para o pessoal que estava com medo de fazer aula no Cambly, já sabe que não precisa ter mais medo. Isso mesmo, para os iniciantes assim que não sabem nem falar oi, pode vir. E eu queria perguntar para você, para o estudante brasileiro especificamente,
qual que é a maior dificuldade que os alunos brasileiros têm com o inglês? A primeira é a vergonha, né? Olha, tá vendo? Sempre, É né? a primeira. Normalmente, os brasileiros, porque, assim, eu tenho muito alunos árabe, né? Que é o que eu mais tenho. Mas eles não têm muito medo de falar. Eles querem falar errado mesmo, sabe? E eles falam, olha, se eu falo alguma coisa errada, me interrompe e corrige. Mas eu sinto que os brasileiros, eles têm muito mais vergonha de falar. Eles querem falar certo. Uhum. E é o que eu falo para os meus alunos sempre. Eu já tive alguns alunos, e tenho até hoje, brasileiros. Eu falo com eles, gente, erra comigo aqui para não passar vergonha lá. É a hora de errar, né? Verdade. Essa é a A hora. hora de Vai na errar é aula. agora. Se eu tiver que te interromper a cada palavra, beleza, não tem problema. Tem gente que até pede desculpa por estar errando. Eu falei, não, você tá aqui para aprender, por isso você tá pagando para aprender. Uhum. Eles devem ficar, a pessoa deve ficar desesperada, suando frio. Mas eu acho Eles que é uma chegam e falam, eu tô tão nervosa. Falei, fala, o que vier na sua cabeça, fala. Se estiver errado, eu te corrijo. Mas eu acho que é uma coisa do brasileiro também, né? Eu lembro, antes de falar inglês, assim, quando eu falava menos, eu morria de vergonha também. E era por isso, porque eu não queria falar errado. Mas se você for pensar ao contrário, né? Quando a gente está no Brasil e aí vem um estrangeiro, né, visitar, e aí ele se esforça para falar o português. Uhum. A gente fica maravilhada, né? Já me aconteceu algumas vezes, assim, de, poxa, olha só esse americano como ele fala português, fala tudo errado, mas se esforça, e a gente Mas fala o fala, máximo. Só que a gente não consegue se colocar nesse lugar, né? Inverter e pensar que, poxa, não importa se você esteja falando errado ou certo, você está se esforçando, você está falando uma outra língua, se esforçando para se comunicar com alguém de fora. Sim. A gente devia ter orgulho disso, não vergonha. Né? Isso, e uma coisa que eu sempre falo para meus alunos também, eu falo com eles, olha, a vergonha, ela é inimiga do conhecimento. Uhum. Quanto mais vergonha você tiver, menos você aprende. Porque se você não fala errado, como é que vai saber se tá errado realmente? Uhum. Como é que você vai saber se, enfim, se você tá falando certo, se você tá falando errado, se a pronúncia tá certa? Particularmente o meu expertise é a pronúncia, sabe? Eu pego muito no pé da pronúncia. Mas quando vem alunos beginners, a pronúncia para mim é o de menos. O interessante é você se comunicar. Começa a se comunicar e depois a gente vê o que resolve. E para um aluno mais avançado, então, que sabe falar inglês e como a tua especialidade é pronúncia, para o brasileiro, o que pega mais? O que é mais difícil do brasileiro conseguir pronunciar? Nossa, tem uns, é difícil você falar, mas tem uns que é o R, né, o Tem outros que a sílaba tônica é muito difícil para todos os brasileiros. Que eu atendi até hoje, a sílaba tônica. Porque a sílaba tônica é muito diferente do português para o inglês. O inglês, às vezes, é a primeira sílaba ou a última, por exemplo. Normalmente é a primeira. Mas no português, não. Pode ser tanto a primeira, do meio, a última. Sim. Porque a gente tem muita palavra. Então, a sílaba tônica é assim. Dá um exemplo aí. Popular. Né? É popular. Uhum. Aí, eu tenho vários alunos, porque eu uso artigos, né? Aí eles falam popular. Popular. A gente nunca sabe onde tem que colocar o Isso. Né, o acento ali, né? A gente tem a questão do lugares. Sim, tem a questão do I também, porque o I pode ser tanto I quanto I. Né, dentro da palavra. Só que realmente não existe uma regra. Existe saber falar a palavra, porque o inglês é assim, às vezes tem regra, às vezes não tem. Né? A gente está acostumado com o português, tem regrinha para tudo. Tudo. No inglês não, no inglês é simplesmente entende o contexto que você vai saber o que está falando. Né? Então eles têm muita dificuldade com o I, né? Às vezes é I, às vezes é I. Eu tenho até hoje, para falar a verdade. Então eu vejo isso mesmo, é a sílaba tônica, o I, o R. E outra coisa que eu já ouvi falar é que o brasileiro ele tem um sotaque que o estrangeiro considera como bonitinho, porque a gente acaba colocando, não sei se você já ouviu isso, a gente acaba colocando o I ou Y, sei lá, no final, né? Então, para falar cachorro quente, a gente fala hot dog, né? Coloca o I assim no final. E é verdade, isso vocês acham bonitinho? É verdade, gente. Eu por saber falar
português, eu pego muito no pé, sabe? Eu tenho 2 alunos de São Paulo, eles são até um casal. Às vezes, eles colocam, né? Eu falei, gente, me mostra onde está o Y. Sabe? Outra coisa que, voltando, né, na dificuldade do brasileiro, é o T. Porque a gente fala leite, né, e coisa assim, eles falam teacher, né? Aí eu pego muito no pé também, né? Principalmente o paulista. Sim. Eu acho, né? Porque em alguns estados o T, né? Tia. Isso. Tia é diferente do tia, que é o nosso tia de São Paulo, né? Isso. Aí é muito difícil porque eles falam mesmo, onde vê um T, eles falam tch, né? E o tch é só no CH, né? Então, aí tem essa dificuldade também, que é muito difícil tirar o hábito do tch. Essa é uma das dificuldades nossa, né, como professores, de tirar esse hábito, porque é muita leitura da parte do aluno fora da sala de aula. E nas aulas que você tem com os brasileiros, você tenta falar em inglês todo o tempo, mesmo com os brasileiros, você usa o chat, né? Sim, eu falo inglês e a única coisa que eu explico em português é a gramática. Porque, e a gramática eu uso muito pouco, porque a minha metodologia é assim, eu vou te ensinar a se comunicar primeiro, você precisa se comunicar, né? Você não precisa saber regras de gramática. Quando você souber se comunicar, a gente vê que tipo de gramática você tem mais dificuldade. Porque eu não preciso começar de um verbo to be por 2 meses com você. Se você já sabe falar um I am, you are, he is, she is, não precisa, sabe? Então, é assim que eu meio que separo. Eu acho que esse é o jeito que funciona melhor mesmo, né? Sim. Até porque a criança aprende a falar primeiro antes de saber ler ou saber qualquer regra, né? Ela vai aprender a falar e se comunicar. E eu acho que em outra língua estrangeira é a mesma coisa. Sim, dava aula em escolas e eu já vi pessoas que, assim, estudaram 5 anos e elas podem te dar, assim, uma aula de gramática talvez melhor que eu. Mas sentar para conversar, elas têm dificuldade. E por isso que eu migrei, né? Hoje eu não trabalho mais em escolas, trabalho só aqui no Cambly, porque, assim, eu acredito muito, assim, na metodologia, apesar de não ter uma metodologia, mas eu imagino que muitos professores fazem assim, eu vou te ensinar a se comunicar. Até porque se eu não falasse português, as pessoas seriam meio que obrigadas a pensar em inglês e falar o que tá na mente e ir. Mas para quem quiser fazer aula em português, fazer aula com a Luísa também é uma ótima pedida, né? Caso tenha algum problema que não se resolva no chat, você vai entender em português, né? Sim. Eu acho que o pessoal fica muito mais tranquilo mesmo, né? Sabendo dessa possibilidade, né? Pode até não falar português, mas na hora ela sabe, ó, se eu precisar numa emergência, eu posso falar, né? Sim, e tem muita gente também que me pede para dar aulas de português, em vez de inglês. E, assim, nas diretrizes do Cambly, eles falam, olha, é uma plataforma de inglês, sim, mas se pedir, o aluno pedir, por exemplo, dar uma aula de inglês, dar aula de espanhol, pode dar. Olha, que legal. Bem legal. Então você também dá aula de português para estrangeiros no Cambly. Que legal. Mais ou menos. Quando alguém pede. Quando precisa. Só na comunicação, porque, na verdade, o meu português também, assim, na escrita eu venho melhorando. Então, por eu ser também uma estudante, né, de português, na questão de gramática, eu entendo muito as dificuldades do estudante de inglês. Aqui no Canadá você morava onde? Eu morava em Toronto. A gente não explicou, inclusive, né? Vamos explicar, né? Explica como é que é a história da Luísa, assim. Que ela, na verdade, você nasceu no Canadá, né? Eu nasci no Canadá. Isso mesmo. E em Toronto, assim, eu já viajei para vários lugares. Eu fiz o ensino médio metade, assim, entre aspas, né? Metade na Inglaterra, metade em Costa Rica e metade no Canadá. E eu terminei por lá. E meus pais, eles viajavam muito. Então, acaba que eu fui criada aí no mundão e parei aqui, no Brasil. E aprendeu espanhol também na Costa Rica, então. Aprendi espanhol, isso mesmo. Legal. O interessante, assim, né? A Luísa, ela fala português perfeito, mas ela é nativa de inglês. Nasceu falando inglês. Sim, né? sim, meu primeiro idioma é o inglês. Muito bacana, muito bacana. Adorei a conversa, Luísa, muito bom. A gente vai ter outro vídeo com a Luísa aqui. Esse daqui é um focado no medo de falar inglês, né? Mas a gente vai ter outro vídeo
com outro assunto também com a Luísa, vai ser muito legal também. Isso é bom. Então, para quem quiser fazer aula de inglês com a Luísa, é só procurar pelo nome dela, Luísa Lauar Camilo. E aí, ver quando ela está disponível ou agendar uma aula, então. Sim. Muito bem. Obrigado, Luísa. Luísa volta, logo volta aqui no canal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho do YouTube para receber as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Valeu e até a próxima. Tchau.